Memória. No vídeo de hoje, irei falar sobre memória. Irei linkar alguns preceitos que tendem, se bem utilizados, a favorecer muito a sua memorização, para que você tenha uma memória efetiva na hora de memorizar o que você estuda e na hora de você se orientar no tempo e na sua própria biografia, porque para você saber quem você é, você tem que lembrar, você tem que ter uma memória necessária para isso. Então veja, sem mais enrolação, vamos começar. Elenquei aqui alguns preceitos de cabeça mesmo, baseado em alguns estudos e livros que fiz acerca da memória. Primeiro ponto, que aqui seria um ponto zero. Algumas pessoas, elas têm uma memória muito boa, sem fazer nenhum esforço. Elas parecem naturalmente ter uma memória muito boa, que é a chamada hipermnese. E não há uma explicação exata de por que essas pessoas são assim. O ponto é que elas são. Né? Se você pega, por exemplo, o Mozart, aquele músico clássico, é dito que quando ele tinha apenas 6 anos, ele já tinha capacidade de ouvir uma música e, horas depois, ele chegava em casa e ele conseguia escrever toda a música de cabeça. É uma baita memória. E também tem algumas pessoas, somente do espectro autista, que conseguem ter uma super memória para algumas áreas específicas. Mas mesmo essas pessoas não há uma... Essa música está me perseguindo, mas eu vou continuar. Mesmo para essas pessoas não há uma resposta exata de por que elas têm uma super memória. Irei falar aqui para as pessoas que têm memória normal. E aí o que você pode fazer para conseguir usar a sua memória de forma eficiente? Porque eu saio do pressuposto que todo mundo tem a memória boa, mas a maioria das pessoas acabam não sabendo usar a memória, que esse é outro ponto. A memória, você pode entender ela como um músculo. Se você não usa a sua memória, ela vai atrofiar, assim como um músculo. Mas se você usa a sua memória de forma eficiente, ela vai se desenvolver. Então, primeiro preceito, as emoções. As emoções, elas têm um papel fundamental na consolidação das memórias. Ou seja, de todas as coisas que você pode fazer acerca de como memorizar as coisas, a emoção talvez seja o primeiro tópico, assim, a base, porque a boa parte das memórias de longa duração, as memórias declarativas, memórias semânticas, até boa parte das memórias procedurais, elas vão ficar na região do hipocampo. Durante muito tempo acreditava-se que as memórias ficavam somente no hipocampo. Hoje sabemos que não. Mas, além da participação do hipocampo, na consolidação das memórias, nós temos uma parte do nosso sistema nervoso, do nosso encéfalo, que é a amígdala, que vai ter a ver justamente com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Então, na consolidação de memória, as nossas emoções, elas têm muita relevância. Você tende a lembrar melhor aquilo que te marca sentimentalmente. É tanto que as memórias que perduram por anos, ou seja, memórias que perduram por 10, 20, 30 anos, são memórias que geralmente marcaram você emocionalmente. O nascimento de um filho, uma data de casamento, seja a morte de alguém querido, a morte de alguém muito famoso que marcou você. Então nós temos essa tendência de reter na memória aquilo que nos marca emocionalmente. Então, quando você vai estudar, eu até já fiz um vídeo sobre isso, sobre técnicas de memória. Você pode tentar linkar as coisas que você quer aprender com coisas que marcam você emocionalmente falando. Que aí eu dei até o exemplo da data de aniversário da minha mãe. Eu queria memorizar lá a data que um autor criou um método de estudo, e ele criou um método de estudo em uma data muito próxima da data de nascimento da minha mãe. Então, em vez de pensar no autor, eu linkei, eu pensei na data de nascimento da minha mãe e linkei com o autor. Então, eu criei um certo vínculo emocional com o autor de forma indireta. Então, nós podemos tentar fazer isso. E geralmente, quando eu vou criar meus mnemônicos, aí eu posso fazer um vídeo de como criar mnemônicos, eu tendo a fazer meus mnemônicos com listas pessoais. Por exemplo, quando eu estava estudando química ainda, eu sou formado em química, eu queria memorizar a tabela periódica. Porque na minha cabeça, um professor, ele tem que saber a grande maioria dos elementos da tabela periódica de cabeça. Eu não queria ter que ficar dependendo da tabela o tempo todo. Então, por conta disso, eu criei uma série de mnemônicos para conseguir me lembrar da tabela periódica.
E aí a minha lista de mnemônicos é bem pessoal. É tanto que quando eu lembro dos elementos químicos, eu não penso nos elementos. Eu penso na minha lista pessoal. E aí, da minha lista pessoal, uma emoção me marca sentimentalmente, eu consigo chegar aos elementos. Então, as emoções, elas têm uma interferência direta na consolidação das suas memórias. E aí pode ser bom, pode ser ruim. Se você consegue controlar suas emoções e usar para o lado bom, você vai conseguir fazer boas memórias. Agora, se você está muito triste, se você tem tendências depressivas, a tendência é que você tenha séries de amnésias. Você tenha os chamados brancos mesmo. Porque a tristeza, o estado de ânimo, a desmotivação tende a realmente interferir na sua memória. E outro ponto, a maioria das pessoas não tem a memória ruim. Essa mosca está me perseguindo, mas eu vou me concentrar. A maioria das pessoas tem memória sadia, memória normal. Mas pelo fato de elas serem distraídas por estar em ambientes hiperestimulantes, elas acabam tendo a tendência a acreditar que não conseguem memorizar nada. Só que se a maioria das pessoas reduzissem o número de estímulos, tentassem fazer uma coisa por vez, a tendência é que essas pessoas iriam perceber que elas conseguem sim memorizar as coisas tão bem como aquelas outras pessoas que elas acham que têm memória boa. Mas aí, continuando, após as emoções, uma coisa interessante são as chamadas revisões, que aqui até agora são as duas coisas que nós sabemos que funcionam para memorizar as coisas. Linkar com emoções e relembrar as memórias com certa frequência. Você evocar aquela memória. Quando você cria o hábito de revisar as coisas que você quer reter na memória por muito tempo, você está dando um sinal de alerta para o seu cérebro que aquilo é importante e que você não quer perder aquela informação. Porque, claro, existem as memórias esquecidas, que é quando você esquece que tem aquela memória, e aí dificilmente você consegue resgatar, evocar aquela memória novamente. E existem as memórias inacessíveis, que são aquelas memórias que são tipo traumáticas para você. Você preferiu esquecer aquela memória de forma voluntária, e não é que você esqueceu a memória, você tem mecanismos de defesa para não conseguir evocar a memória novamente. Mas se você quer ter uma memória que você evoque com certa frequência, é interessante que você revise essa memória de tempos em tempos. E como é que você faz isso? Com as revisões espaçadas. O que é que nós sabemos? Na consolidação das memórias de longa duração, o que é memória de longa duração? É qualquer memória que tenha um tempo superior a 6 horas. Então, se você memorizou algo e você consegue lembrar dessa informação 6 horas depois que você teve acesso a essa informação, nós consideramos que essa memória é de longa duração. E a memória de longa duração ela pode durar dias, semanas, anos, ou às vezes a vida inteira da pessoa. Então, se você quer ter uma memória assim de longa duração, como eu falei, as emoções tendem a ter prevalência. Mas outra forma é você priorizar essas memórias, evocando elas com uma certa frequência. E aí você faz as revisões espaçadas. Quando você acabou de estudar, minutos depois, começa-se o processo de consolidação da memória de longa duração. Uma memória de longa duração, ela demora de 3 a 6 horas para ser finalizada no cérebro, digamos assim. Então, tudo que você faz nesse intervalo das 3 a 6 horas pode afetar diretamente a consolidação dessa memória. Então, é comum, por exemplo, a pessoa estudou uma hora inteira, mas assim que ela parou de estudar, ela já foi para a festa. Já teve outros estímulos, já se distraiu com outras coisas. A pessoa não vai conseguir lembrar o que estudou, porque ela teve uma mudança súbita de ambiente, uma mudança súbita de estímulos, e acabou perdendo aquilo que ela estudou. Algumas pessoas conseguem reter, mesmo mudando de ambiente com certa frequência, elas conseguem reter as memórias de longa duração. Mas para a maioria das pessoas não é assim. Então, além da mudança de ambiente súbita, que pode acabar interferindo, se você sofrer alguma pancada na cabeça, se você tiver alguma descarga de estresse muito alta, um desânimo muito precoce, muito rápido, isso tudo pode causar um efeito de amnésia, e aí você não vai lembrar daquela informação depois das 6 horas. Você perdeu aquela memória de longa duração. Então, memória de longa duração, ela precisa ser cuidada. Você estudou, vai tomar cuidado com os estímulos que você vai ter após a sua série de estudos. E uma coisa interessante é que os hormônios do estresse, noradrenalina, esses
por diante, eles têm uma influência também importante na consolidação das memórias. Nós sabemos que quando na sua corrente sanguínea a concentração desses hormônios é muito baixa, a sua evocação, a sua consolidação dessas memórias tende a ser baixa também. Quando, no outro extremo, a concentração desses hormônios na corrente sanguínea é muito alta, isso também interfere na memória. Mas quando você consegue controlar de forma média a concentração desses hormônios na sua corrente sanguínea, a retenção das memórias tende a ser maior. O que isso significa na prática? Quando você quer aprender algo com preguiça, sem fazer esforço algum, ou seja, sem liberar estresse, porque se esforçar pressupõe dar um estresse ao seu corpo. E aí o corpo responde a isso hormonalmente falando. Quando você quer aprender algo por preguiça, geralmente você não memoriza aquilo, porque você nem fez o esforço de aprender aquela informação. Agora, quando você acaba se entregando à ansiedade e ao estresse excessivo, você também não consegue memorizar. O ideal é você se esforçar, mas com certo equilíbrio, que aí você consegue ter um certo controle hormonal desses hormônios do estresse, e isso tende a favorecer a sua memorização. Então, linkou emoções, controlou o estresse, é muito fácil você conseguir ter memórias de longa duração sólidas. Então veja, na escola, você provavelmente aprendeu a estudar usando memórias de curta duração. O que é isso? Memória de curta duração é qualquer memória que você aprendeu e você só vai lembrar até 6 horas depois de ter aprendido aquilo. E é o que você faz na hora de fazer prova da escola, eu sei disso. O aluno, ele estuda na noite anterior à prova, ou às vezes na manhã antes da prova. Vai ter prova 9 horas da manhã, o aluno vai estudar 8 horas da manhã, para garantir que não vai esquecer. E às vezes ele não esquece mesmo. Só que ele não está usando a memória de longa duração, ele está usando a memória de curta duração. Então, assim que terminou a prova, o aluno já não sabe mais nada, se você perguntar aquilo para ele. Se você vai ser um estudante sério, ou se você realmente quer aprender as coisas para a sua vida, depender de memória de curta duração não funciona. Você tem que procurar estudar para conseguir boas memórias de longa duração. Mas aí, seguindo com a nossa lista. Falei das emoções, falei das evocações, e aí uma outra parte, assim, né? Faltou falar das revisões. O que seriam as revisões espaçadas? Primeiro, você estudou, por exemplo, eu estudei de manhã. Falei para você que a memória de longa duração, ela demora até 6 horas para ser consolidada. Então, se eu estudei de manhã, na noite, porque cerca de 12 horas depois da consolidação da memória de longa duração, vai ter de novo uma carga hormonal para que você consiga reforçar ainda mais aquela memória. Então, é interessante que antes do dia acabar, eu volte naquele assunto. E aí não é que eu tenha que reler o livro, não é que eu tenha que fazer resumos, não. Antes do dia acabar, vou responder questões sobre aquele assunto, se eu estou estudando para uma prova, por exemplo. Ou antes do dia acabar, eu vou fazer um fluxograma, vou fazer até um mapa mental mesmo. Ou seja, eu vou tentar lembrar de cabeça o que foi que eu estudei pela manhã, aí fazer isso à noite. Aí, João Lucas, se eu estudo à noite, como é que eu faço? Aí você vai fazer isso de manhã. Você vai estudar à noite, vai dormir, e aí você vai tentar tirar pelo menos uns 20 minutos da manhã, vai pegar uma folha em branco e você vai tentar lembrar de cabeça, olha, o que foi que eu estudei ontem à noite? Ou se você já tem uma lista de questões, tenta responder algumas questões rápido, umas 10 questões sobre aquele assunto, que aí você está consolidando aquela memória, dizendo para o seu cérebro que aquilo é interessante para você. E depois dessa revisão, você espaça ainda mais. Revisa 2 dias depois, revisa uma semana depois. O importante é você, de tempos em tempos, tentar revisar, ou seja, tentar reinvocar aquelas memórias. Se você estuda para concurso, é muito fácil. É só você ficar respondendo questões com certa frequência, que isso vai fazer você ficar o tempo todo revisando aquilo. Eu, como professor, não tenho muita dificuldade. Porque como professor, geralmente eu estudo as coisas e eu tenho que ensinar aquilo que eu aprendi. Então, como professor, às vezes eu falo do mesmo assunto por 6 horas seguidas. Porque às vezes eu dou aula numa turma, vou para outra turma, eu tenho que dar a mesma aula. Na próxima semana eu tenho que dar a mesma aula. Aí no ano seguinte eu tenho que dar a mesma aula. Então, o professor tem uma memória muito boa pela repetição, que eu já entro no próximo ponto. Além da revisão, a repetição. O professor está sempre revisando o que ele sabe.
porque o professor está sempre dando aula sobre os mesmos assuntos que ele sabe. Então, geralmente quando o professor ele passa anos sem dar aula, ele tem que revisar os assuntos, ele tem que voltar a estudar, porque ele está tanto tempo sem ver aquela memória que ele acaba tendo que reestudar tudo de novo. É claro que ele consegue fazer isso mais fácil, porque ele já tem uma boa base. Então, após falar das revisões, aí uma forma de você revisar é dar aula para você mesmo, assim por diante, vamos ao próximo preceito. O próximo preceito é você tentar criar boas conexões neurais, boas conexões sinápticas que fortaleçam aquela memória. O que eu quero dizer com isso? Quando você quer memorizar algo isolado, algo descolado das suas memórias anteriores, e memória é justamente conexão sináptica, ou seja, quando você memoriza algo novo, os seus neurônios, eles conseguem fazer sinapses diferentes. Quando você tenta fazer algo deslocado das suas conexões anteriores, geralmente o excluído tende a ser apagado. Então você tem que tentar conectar o que você está estudando com coisas que você já sabia antes. E por isso que não é interessante pular etapas. É um passo de cada vez. Então você vai tentar linkar o que você está estudando com assuntos anteriores. Porque aí você consegue meio que você consegue revisar as memórias antigas, que você já estava prestes a esquecer, e você consegue linkar essa memória nova, você fortalece. Então veja que você colabora para as memórias dos seus estudos anteriores e você ainda ajuda a reter o seu estudo atual. Então, criar boas conexões de estudos. Então, eu estou estudando esse assunto aqui, sei lá, estou estudando esse conteúdo aqui de história, mas isso me lembra muito aquele conteúdo de geografia que eu estava estudando. Pega o papel e começa a criar as conexões, que aí você vai linkar as duas disciplinas, você vai criar duas conexões, dois caminhos diferentes para chegar nas mesmas informações. Isso tende a fortalecer muito a sua evocação da memória. Então, não tem muito segredo, você tem que linkar tudo, não há memória isolada. Memória isolada tende a ser excluída. Una tudo que você está estudando, crie uma base, crie realmente uma ordem lógica. Ou seja, Tomás de Aquino, o santo da Idade Média, do medievo, ele era conhecido por ter uma baita memória. E ele sempre dava esse preceito de memória para os seus alunos, que a memória é como se fosse uma corrente. Ou seja, se você quer chegar num assunto, você vai criar um ordenamento lógico até chegar naquele assunto. Então, eu quero memorizar algo novo, eu não vou memorizar aquele algo novo do nada. Eu vou criar uma série de links, uma série de cadeias lógicas, e aí, à medida que eu vou percorrendo a corrente, eu consigo chegar naquela informação nova que eu quero. Então, link o que você já sabe. Aí, continuando. O cuidado com o ambiente é importante. Eu falei disso no vídeo anterior. Não é interessante você sobrecarregar o seu foco atencional, a sua memória de trabalho, porque isso vai prejudicar a sua concentração naquele assunto, e a concentração dispersa significa a memória fragmentada, então não funciona bem. Então tenha um certo cuidado de estudar num lugar mais reservado, com o silêncio necessário, para que você consiga se concentrar efetivamente naquela situação. Uma coisa importante é, geralmente você consegue evocar a memória da forma mais fiel quando você consegue reviver a experiência ou um ambiente que refaça uma experiência bem próxima da original daquela memória que você adquiriu. O que eu quero dizer com isso? Vamos dizer que na infância, sempre que você chegava na casa da sua avó usava, sei lá, um talco específico e dava aquele cheiro da sua avó bem típico. E aí passa-se anos, 30, 50 anos depois, você chega na casa de alguém e você sente o cheiro daquele mesmo talco. E aí você, de repente, tem um súbito, vem uma memória sua de infância que você até então não lembrava. Você conseguiu resgatar uma memória que você até então não sabia por conta de um ambiente específico que conseguiu meio que refazer aquela experiência de anos da sua infância. Então, quando você tem uma rotina fixa, quando você tem coisas repetidas, a tendência de você conseguir memorizar melhor é bem maior. O que eu quero dizer com isso? Talvez isso aqui seja mais difícil de explicar essa dica. Eu, por exemplo, tenho rotinas bem fixas.
eu tenho uma tendência, por exemplo, de sempre colocar a data em tudo que eu vou fazer. Se eu vou anotar qualquer coisa, eu coloco a data específica. Por conta da minha religião, como católico, eu tento ter a devoção de rezar o terço todos os dias. E o terço, ele tem um mistério para cada dia da semana. Então, tem os mistérios gloriosos, os mistérios dolorosos. Então, por exemplo, na quinta-feira é mistério luminoso. Então, quando eu vou tentar lembrar de alguma coisa, eu tento linkar essa coisa que eu quero lembrar com a minha rotina diária. Então, por exemplo, se você me perguntar, João Lucas, o que que você fez, ah, onde você aprendeu essa informação? Geralmente eu tento lembrar que dia da semana era. Aí como é que eu consigo lembrar o dia da semana? Eu tento lembrar qual foi o texto que eu rezei. Porque, por exemplo, se eu rezei o texto luminoso, veja, texto luminoso é quinta-feira, então isso aconteceu na quinta-feira. Quando eu consigo chegar no dia da semana, eu tento chegar no mês. E aí depois eu tento, uma vez que eu cheguei no mês, eu tento lembrar o que foi que aconteceu na minha vida naquele mês. E aí eu vou fazendo esses pequenos encadeamentos lógicos até chegar naquela experiência que eu quero, e aí eu consigo lembrar a memória que eu queria. Parece loucura isso que eu estou dizendo, mas na prática a gente nem pensa muito nisso, é meio que automático. Ou seja, quando você perde a chave da sua casa, por exemplo, você tenta reviver mentalmente onde foi o único lugar, o último lugar que você teve. Você tenta ter acesso de novo àquela experiência. E aí você começa a andar pela casa, tentando de alguma forma lembrar, olha, quando eu passar por aquele lugar que eu deixei a chave, vou ter o gatilho e vou lembrar onde a chave está. Você pode fazer isso de propósito. Então você pode ter isso nos seus estudos. Você pode criar, tipo, rotinas específicas, jeitos específicos de estudar que condicione o seu cérebro a resgatar informações pelo jeito que você estuda. Que ainda chegamos nos chamados primes de memória. O que é um prime de memória? É como se fossem pequenas dicas de memória que você consegue colocar para que você consiga adquirir memórias maiores. Existe um jeito de você memorizar uma música. Você pode memorizar a letra inteira de uma vez. Um outro jeito é você memorizar um pedaço da música. E quando você escuta aquele pedaço, você lembra do resto da letra. Entenderam? Então você pode colocar esses pequenos links de memória, que aí quando você tiver acesso a essa dica, a esse gatilho de memória, você consegue ter acesso à memória inteira. Então é bem fácil. Quando você geralmente vai perguntar para você quais são as vogais, você não vai falar I, O, U. Geralmente você fala A, E, I, O, U. Ou seja, a simples sonoridade A, E, I já faz você lembrar do O, U. Não sei se eu fui claro para você em relação a isso. Então, quando você cria esses pequenos links de memória, você não sobrecarrega a sua memória, tendo que fazer memórias imensas, e aí você consegue criar pequenos fragmentos de memória para ajudar você na hora de resgatar memórias maiores. Então, esse vídeo está um pouco mais conteudista, mas é porque realmente eu quero aprofundar. Eu já fiz alguns vídeos aqui no canal que dão dicas mais gerais, dicas mais fáceis, mais generalistas. Realmente agora eu quero aprofundar com você que está aqui para você desenvolver uma boa memória. Se esse vídeo é interessante para você, considere deixar o seu like, que assim você se inscrever no canal, que assim você consegue me apoiar para que eu consiga fazer mais conteúdos assim. Então, continuando os preceitos. Depois, falei do ambiente, falei dos primes de memória, falei das conexões sinápticas, e agora eu vou chegar no principal exercício de memória, que é a leitura. Veja, a melhor forma, eu tenho um vídeo aqui no canal que fala só sobre técnicas de leitura, técnicas de memória, mas de todas as técnicas de memória, aquela que é mais eficiente para você ter uma boa memória, para você revisar, para você reforçar a sua memória, é a leitura. Se você quer ter uma boa memória, você vai ter que ler muito. Não tem segredo, não tem que inventar a roda. Quer ter uma memória forte, quer desenvolver a sua inteligência, quer fortalecer a sua criatividade, comece a ler livros. Não tem o que dizer. Quando você lê um livro, você está fazendo revisões, assim, muito rápidas o tempo todo. Quando você lê a palavra árvore, você está revisando o som fonético, árvore.
você está revisando a imagem de uma árvore que você conhece, você consegue fazer generalizações, então você consegue ir para o mundo das ideias. Então, isso apenas na palavra árvore. Aí quando você pega a árvore, você pega a letra A, você já pensa em todas as palavras que começam com A, vai para o R, todas as palavras que começam com uma R e assim por diante. Então, o simples fato de ler uma única palavra faz com que você faça várias revisões sonoras, porque você vai tentar lembrar do som da letra, a parte fonológica, faça várias revisões e visuais, porque você vai tentar lembrar visualmente a imagem que se associa àquela palavra, e, é claro, também lendo bastante, você vai ter acesso a outros pensamentos, a outros raciocínios e assim por diante. Então, a leitura é o principal exercício de memória. Geralmente, o professor lê muito, e por isso que geralmente professores têm a boa memória. Geralmente, atores leem muito porque têm que memorizar suas peças, e atores têm boas memórias. Então, quer ficar bom de memória? Quer ficar mais inteligente? Comece a ler. Leia pelo menos 15 livros por ano. Ou seja, o Brasil não lê, o brasileiro médio não lê. Mas eu quero mudar isso. Eu quero que as pessoas que me acompanhem aqui nesse canal realmente se comprometam com a sua própria inteligência. Se comprometam em desenvolver a sua própria memória para conseguir contar bem a sua própria história. Então, tente ler pelo menos 15 livros por ano. Não é difícil. Tem vídeos no canal sobre dicas de leitura, como ler mais, como ler melhor, como escolher os livros. Então não tem segredo. Os outros exercícios de memória, caça-palavra, jogo da memória, esses exercícios assim mais práticos, eles têm a sua importância sim, mas comparado à leitura, eles são muito secundários. Então se você fizer esses fundamentos que eu disse, e ter uma boa rotina de memória, uma boa rotina de leitura, não tem segredo. Em pouco tempo, você vai estar com a memória afiada. Aí, claro, poderia falar do sono. Você tem que dormir bem. Durma bem, porque se você não dorme, você vai sabotar todo o seu estudo. Se você não dorme bem, você vai estar com um estado de ânimo distraído, desatento, aí já nem consegue ter atenção para memorizar. Porque o primeiro pressuposto da memorização é a atenção. Você memoriza aquilo que você consegue ver. Então, esses são preceitos mais específicos para quem quer melhorar sua memória nos seus estudos. Se você quer estudar para uma prova específica, fazendo as revisões passadas que eu expliquei, não vai ter muito erro. Você vai conseguir ficar muito bom naquela matéria. Aí agora eu vou responder algumas perguntas que foram feitas no canal. Eu abri uma postagem e falei que ia falar sobre memória, desse vídeo específico, e as pessoas perguntassem dessas sugestões para que eu comentasse no decorrer do vídeo. Se você tem interesse de que eu comente algum comentário seu ou responda alguma pergunta, peço que você acompanhe o canal, que antes de gravar algum vídeo, eu sempre tendo a colocar uma postagem no YouTube mesmo, para que você consiga fazer sua pergunta. Então, vamos lá, deixa eu achar aqui. Primeiro, é a pergunta do Juan. Eu queria saber de bons livros para começar a entender o assunto de um modo mais profundo. E aí, o que eu respondi para o Juan, e vou responder aqui também, é que primeiro eu precisaria saber o que ele quer aprender, quais são as áreas de interesse dele. Então, se você está assistindo esse vídeo, Juan, peço que você coloque nos comentários aqui quais são suas áreas de interesse, porque aí, sabendo o que você quer aprofundar, eu consigo fazer recomendações de livros para o seu caso específico, porque existem muitos livros sobre vários temas variados, que aí eu poderia recomendar aqui e não ter muita eficácia para você, tá bom? Aí depois, o comentário do Jatiniel Sidney. Como desenvolver uma memória que permita fazer uma leitura sintópica entre vários livros? Ele vai falar sobre o canal, agradeço muito pelo seu comentário sobre o canal e peço que continue por aqui. Veja, memória sintópica. Aqui ele vai usar a classificação de um autor muito famoso que vai escrever aquele livro Como Ler Livros. Ele coloca lá as 4 classificações de leitura dele. E a memória sintópica seria a última classificação, o nível de leitura, que seria a pessoa ter a capacidade de ler um livro e confrontar esse autor com outros autores. Então ela vai ler um livro que fala muito bem de uma causa, por exemplo, aí vai ler um livro que fala mal daquela causa,
E aí, quando ela confrontar as ideias dos dois autores, ela consegue chegar num consenso geral. Veja, realmente, esse é um nível de leitura um pouco mais avançado. A maioria das pessoas não vai chegar a isso. A tendência é que a maioria das pessoas nem vão chegar a ler, se for brasileiro, mas a maioria das pessoas vão ler o primeiro autor e vão se contentar com a opinião daquele autor. Não vão tentar confrontar suas próprias concepções. Ou a maioria das pessoas vão tentar a ler somente aquilo que elas concordam. E ainda vão chegar nesse nível. Mas veja, se você está em nível iniciante de estudo, não se preocupe muito com isso. Ou seja, em já querer adquirir a sua chamada opinião própria acerca dos assuntos. Na verdade, se você está iniciando na vida de estudos, você deveria ter um exercício que é bem famoso entre os alunos do professor Olavo de Carvalho, que é você fazer um jejum, uma abstinência de opinião. Você vai ficar pelo menos uns 5, 10 anos sem dar opinião acerca de assuntos filosóficos, assuntos políticos, por exemplo. Ou seja, antes de você querer falar o que você pensa acerca do mundo, você vai se calar, vai ler bastante sobre esses assuntos e depois, naturalmente, depois de ler vários autores, depois de confrontar várias ideias, com o tempo, e de forma quase que automática, você vai conseguir extrair desses autores o que é que você realmente pensa acerca daquele assunto. Então, em relação a isso, não precisa ter muita pressa. Uma coisa que eu faço que ajuda é eu tenho um caderno de anotações. Sempre que eu estou lendo um autor, eu terminei de ler, passo um certo tempo, eu sento para escrever a ideia do autor. E aí eu escrevo a ideia do autor como o autor quis expressá-la. Ou seja, eu não dou minha opinião. Eu escrevo na íntegra. O autor quis dizer isso, isso, isso e isso mais. Aí depois eu começo a falar sobre os outros autores. Mas tal autor discorda desse fulano, e esse autor concorda com ele, esse autor também discorda. Faço uma mistura de várias opiniões desses autores e, por fim, eu chego à minha conclusão. Beleza, mas o que é que eu penso acerca disso tudo? Que é justamente esse nível de leitura que você pediu. Mas como é que eu cheguei nesse nível de leitura? Depois de anos de estudo. Ou seja, foi não pulando etapas. Então, depois de ler bastante, depois de ter acesso a muitos autores, eu comecei a conseguir ter esse nível de leitura. Então, a minha dica para você é ter paciência. É realmente ler bastante, não desistir. No primeiro autor que você lê, não achar que o autor tem a verdade absoluta, ou seja, não achar que é somente aquele autor, que somente aquele autor basta, e procurar por mais autores. Que aí, à medida que você vai lendo vários autores, você consegue chegar num denominador comum. Aí você consegue chegar ao que nós chamamos de verdade. Tudo bem? Espero ter ajudado com essa resposta. O vídeo vai ficar por aqui. Se o vídeo foi útil a você, deixe o seu like, se inscreva no canal e nos vemos. Até mais.